Muito bem, meus alunos, meus amigos, que bênção poder estar com você para mais uma aula, né? Hoje nós vamos ministrar aula sobre humanismo, literatura portuguesa, é o ensino próprio do ensino médio, né? Esse conteúdo pertence ao primeiro ano do ensino médio. Como vocês já me conhecem, estou aqui no meu canal, o canal do professor Bonifácio. Eu sou pastor, sou professor Bonifácio no João Feliciano, leciono no ensino fundamental e atualmente também no EJA à noite. E também sou professor do ensino médio, mas com alegria que eu posso ministrar essa aula para você, tá bom? Seja bem-vindo, faça sua inscrição no meu canal, certo? Faça inscrição no canal do professor Bonifácio. Agora eu quero mais uma aula sobre língua portuguesa, só que hoje é literatura. Literatura. Vamos falar um pouquinho sobre humanismo, tá bom? Dê esse apoio para o nosso canal, faça sua inscrição e acompanhe as aulas do professor Bonifácio, certo? O humanismo na literatura portuguesa é muito rica, é uma fase bastante marcante na história da literatura. O humanismo português inicia-se com a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de cronista-mor na Torre do Tombo, em 1434, até o retorno de Sá de Miranda da Itália, certo? Então a parte histórica do humanismo em Portugal inicia-se com a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de cronista da Torre do Tombo, em 1434, até o retorno de Sá de Miranda, que veio da Itália, em 1527, ano em que se introduziu em Portugal a nova estética clássica. Foi no ano de 1527 que se introduziu em Portugal a nova estética clássica. Mas alguém perguntaria, o que é Torre do Tombo? Torre do Tombo em Portugal era o arquivo do reino, onde se guardavam os documentos oficiais do reino de Portugal. A Torre do Tombo foi destruída por um terremoto em 1755, mas o arquivo conservou o seu nome, o arquivo lá da Torre do Tombo. Certo, amigos? Aqui é o professor Bonifácio com mais uma aula para você sobre literatura, a história da literatura. Hoje o tema é humanismo. O termo humanismo literário é usado comumente para designar o estudo das letras humanas em oposição à teologia. Na Idade Média, predominava a concepção teocêntrica. O teocentrismo foi predominante na Idade Média. Tudo girava em torno dos valores religiosos. Tudo estava em torno da religião. A partir do humanismo, desenvolve-se uma nova concepção de vida. Os eruditos defendem a reforma total do homem, acentuam o valor do homem na terra, tudo que possa tornar conhecido o ser humano, ou seja, tudo torna girar a ser feito em torno do homem. É o chamado antropocentrismo. É o homem centrado no homem. Preocupa-se com o desenvolvimento da personalidade humana, das suas faculdades criadoras. Tem como objetivo atualizar, dinamizar e dar uma nova vida aos estudos tradicionais. Houve um empenho muito forte em reformar a educação, ou seja, a reforma educacional foi algo prioritário do período dos humanistas, período literário humanista, certo? Nesse período da história literária, os autores gregos e latinos foram cada vez mais lidos e defendidos e apreciados, certo?
A estética medieval foi substituída pelo greco-latino. A cultura grega e latina começou a ser predominante. Houve a harmoniosa, vida cultural, harmoniosa cultura entre grego e latino. O latim passou a ser o quê? A língua oficial de muitos humanistas, que se deixaram tomar de grande entusiasmo pelo saber, pelas letras e pelas artes. Foi a decepção do ser humano. Foi a decepção do ser humano com o clero, com a religião formal, hipócrita. Porque a verdadeira religião é a obediência a Deus, é servi-lo de coração. Então, a produção literária portuguesa desse período apresentou 3 expressões de destaque. Começou a ter um grande destaque a literatura nessa época em Portugal. O destaque na prosa. O que marcou a prosa portuguesa nesse período foi as crônicas de Fernão Lopes, a prosa doutrinária e a novela de cavalaria. Ok? Na prosa, as crônicas de Fernão Lopes, a prosa doutrinária e a novela de cavalaria. Novela de cavalaria. Segundo, no gênero lírico, surgiu com muita força a poesia palaciana. A poesia palaciana surgiu com muita força no período do humanismo. E o gênero dramático, com a obra fantástica, famosa de Gil Vicente. O teatro, a obra dramática, a apresentação teatral começou a ter uma força enorme, muito grande nessa época. 3 forças literárias marcaram o humanismo: a prosa, o lirismo e o dramático. Então, 3 forças que se destacaram nessa época. A prosa, o gênero narrativo, com a prosa de Fernão Lopes, um cronista especial, certo? A prosa, que é o gênero narrativo, surgiu com muita força com Fernão Lopes. Na Idade Média, crônica era o nome dado à narração histórica que estabelece os fatos em ordem cronológica e normalmente envolve a vida dos reis. As crônicas na Idade Média eram tipo narrativas cronológicas que envolviam a vida dos reis, dos monarcas, dos imperadores. Ok? Conhecido como pai da historiografia portuguesa, Fernão Lopes foi encarregado por D. Duarte de guardar os arquivos da Torre do Tombo, onde se achavam os principais documentos sobre Portugal. Fernão Lopes foi encarregado pelo próprio rei D. Duarte de guardar os arquivos da Torre do Tombo, incumbido de escrever relatos sobre os acontecimentos de diversos períodos históricos, as chamadas crônicas. Como já disse, as crônicas eram relatos cronológicos da época dos reis de Portugal. Fernão Lopes destacou-se como prosador, dono de um estilo rico e movimentado, um homem de uma capacidade, de uma inteligência muito real, muito virtuosa. Não se limitou a tecer elogios a reis, como os outros cronistas da época o faziam. Ele fez descrições detalhadas não só do ambiente da corte, como também das aldeias, das festas populares e, principalmente, ele destacou
o papel do povo nas guerras e rebeliões. Então é muito importante a presença histórica do grande cronista do rei, o grande prosador, o homem de grande força na prosa portuguesa. Muitas das crônicas de Fernão Lopes se perderam. Ainda restaram algumas famosas, como a Crônica del Rei Dom Pedro I. Uma das grandes crônicas de Fernão Lopes foi a Crônica del Rei Dom Pedro I, narrativa dos principais acontecimentos do reinado de Dom Pedro I. Segunda crônica que foi preservada, a Crônica del Rei Dom Fernando, narrativa dos fatos que ocorreram desde o casamento de Dom Fernando com Leonor Teles até o início da Revolução de Aves. Olha aí, fatos marcantes da história de Portugal. A Crônica del Rei Dom Fernando, narrativa dos fatos que ocorreram desde o casamento de Dom Fernando com Leonor Teles até o início da Revolução de Aves, uma fortíssima revolução que aconteceu para estabelecer o reinado da família Aves. Outra crônica muito forte, a Crônica del Rei Dom João I. A Crônica del Rei Dom João I. Que era essa crônica? Era uma narrativa dos acontecimentos relativos a esse reinado. Foi o reinado de Dom João I nos anos de 1385 a 1411, quando foi assinada a paz com o reino de Castela. Então, a Crônica del Rei Dom João I, narrativa dos acontecimentos relativos a esse reinado de 1385 a 1411, quando foi assinada a paz com o reino de Castela. Muito importante esse período da história da literatura humanista no Reino de Portugal. Fernão Lopes é reconhecido como historiador de inegáveis méritos e verdadeiro narrador artista. Além de narrador, ele era um artista. Ele era um homem de uma inteligência, uma capacidade de dramatizar, de escrever, de apresentar no palco, né, nas reuniões, nos lugares onde ele lia suas crônicas. Era muito aplaudido, apoiado pela nobreza. Preocupado com a verdade do conteúdo de suas narrativas e com a beleza da forma. Então ele dava valor à verdade da narrativa e à beleza da narrativa. É reconhecido também pela sua capacidade de observar e analisar personagens históricas. Interessante que Fernão Lopes, ele era observador dos personagens da história e não ficava preso só aos reis de Portugal, só aos soberanos do seu país, mas ele tinha um olhar observador e muito registrador, quer dizer, registrava com clareza a vida de muitos personagens famosos daquela época. Ele analisou com objetividade a justiça, os documentos históricos. Foi cauteloso em determinar a verdadeira história, ao confrontar textos e versões sobre o mesmo acontecimento. Ele era criterioso, ele queria a verdade. Período humanista, período do humanismo em Portugal, marcado pela presença do escritor Fernão Lopes. Então, nós vimos que ele foi um homem de grande importância na literatura humanista em Portugal. Tá bom? Muito bem, olha, hoje essa aula foi sobre humanismo, uma introdução ao humanismo, uma forma resumida, né, de dar essa aula. Agradeço a sua atenção, agradeço você que já se inscreveu no meu canal. Um abraço a meus amigos, a meus alunos, os alunos dos 7º anos A, B e C do João Feliciano e 8º A. A todos os professores, a todos os familiares também do João Feliciano e também da galera do EJA, do turno da noite, o EJA 11 termo A.
Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Acompanhe pelo YouTube, faça sua inscrição e nos apoie nesse trabalho de divulgar a língua portuguesa e a literatura portuguesa e brasileira. Tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigado.